Muito bem, esse segundo vídeo dessa série de pequenos vídeos que tenta abordar alguns conceitos, ideias da teoria psicanalítica, como já está anunciado, é para ajudar, servir como material também de estudo para os alunos de teoria psicanalítica na universidade onde eu leciono. E a ideia desses vídeos são realmente colocar de uma forma bastante sucinta ideias básicas que articulam alguns conceitos da psicanálise fundamentais. O primeiro vídeo foi sobre sexualidade e esse agora é sobre a ideia de pulsão, o conceito de pulsão, né? E a primeira coisa a se dizer do conceito de pulsão, que é uma observação importante, diz respeito ao problema da tradução, do acesso que se tem às obras de Freud traduzidas. O principal acesso foi sempre a tradução que passou antes pela língua inglesa. E aí a gente sofreu um problema de interpretação, de compreensão, que hoje, segundo grande parte dos psicanalistas, não necessariamente é um consenso, né? Ainda existe um debate, mas a maioria entende que o termo, o termo que Freud usava na língua alemã, Trieb, foi primeiro traduzido para a língua inglesa como a palavra instinto em inglês, e ela veio para o português então colocada como instinto da tradução inglesa. Hoje já existem traduções de Freud direto do alemão, e aí tem algumas variações, né, alguns debates em torno disso. Mas a palavra instinto existe em alemão, e Freud usou-a pouquíssimas vezes durante a sua vasta obra. A principal palavra era Trieb, que em português tem uma tradução melhor como pulsão. E isso é fundamental porque há uma diferença importante dentro da psicanálise entre pulsão e instinto. Essa que é a grande questão para a gente falar de inconsciente, para separar um pouco o que seria essa pulsão que movimenta o desejo, que está no fundamento do desejo, daquilo que é o instinto animal, né? Então, colocado isso, a gente pode também dizer um segundo ponto importante, que Freud vai sempre mencionar, tem uma frase característica a respeito da pulsão, que a pulsão é a nossa mitologia. Essa frase é muito interessante porque Freud vai dar a entender claramente que ele está construindo um conceito, como todos os que ele construiu, mas ele está em um conceito extremamente abstrato, né? Difícil, que vai ser fundamental. Mas é isso, é uma construção teórica, uma ficção para tentar dar inteligibilidade, dar uma lógica para determinados fenômenos psíquicos, mentais, né? Então a gente vai ver a pulsão como essa construção que Freud vai fazer, e ela tem relação direta com aquelas ideias que já estão explicitadas no vídeo sobre sexualidade, que é justamente o fato de que no ser humano, nesse ser falante, esse ser que interage através da interpretação de representações, de signos, de significantes, né, de símbolo, esse ser ele precisa representar mentalmente algo da sua experiência exterior e interior. E essa representação mental vai estar ligada diretamente à ideia de pulsão. Então a gente pode dizer que quando Freud foi tentar delinear esse conceito, ele estava tentando falar justamente dessa fronteira entre o mental e o corporal, né? A pulsão seria, nas definições de Freud básicas, a exigência de trabalho que o corpo faz à mente no sentido de representar essas experiências, né? E também, é isso, a pulsão em termos de colocação inicial de Freud é essa fronteira entre o mental e o corporal, o organismo e a mente, né? E como é que ele tenta delinear um pouco isso? Ele tenta a partir daquela experiência que está dito no vídeo da sexualidade, que é a experiência em que se sacia uma determinada necessidade corporal, uma necessidade fisiológica, um movimento que é próprio do organismo, né, do animal humano, e junto a essa satisfação de necessidade, ao registro de uma experiência que está para além dessa necessidade, que é a experiência, nos termos freudianos, de prazer ou desprazer, né? Então, o registro dessa experiência, a representação dessa experiência vai ficar fixada na memória, nos traços mnêmicos, e vai ser, em muitos momentos, a busca
de reencontrar essa representação da satisfação de uma experiência prazerosa que o organismo, que esse indivíduo que está aí nascendo, vai buscar reencontrar, e não necessariamente o objeto da necessidade, mas o objeto da obtenção de prazer, que são diferentes. No vídeo da sexualidade, a gente citou como exemplo o bebê se satisfazer com a chupeta, por exemplo, né? Então ele se alivia, ele deixa de ter uma tensão, ele busca, na verdade, o chuchar, ele busca o sugar, e não necessariamente o alimento que está vinculado a ele, né? E isso é uma imagem básica que já descrevemos no vídeo sobre a sexualidade, a respeito dessa marca psíquica que vai movimentar esse organismo, vai movimentar esse sujeito em constituição na busca da realização de um prazer, de uma nova satisfação. Uma satisfação que está agora desvinculada da necessidade, mesmo que se apoie nela, porque nada existe fora do corpo necessariamente, né? Existe um corpo, e esse corpo gera um trabalho mental, porque esse corpo está em interação com o mundo simbólico, que é o mundo cultural, o mundo dos significados e das interpretações. Então a pulsão estaria relacionada à ideia de que, à medida que esse organismo é excitado por um determinado tipo de estímulo externo ou interno e volta a buscar essa representação, ele vincula então as duas coisas para tentar reencontrar esse objeto de satisfação. Portanto, a pulsão para Freud teria a ver com essa marca psíquica, com essas marcas psíquicas iniciais ou muito arcaicas, ou inscritas desde o princípio da atividade do organismo humano, na relação com outro humano, fundamentalmente. Essas primeiras marcas que buscam reencontrar, que movimentam o organismo a buscar reencontrar isso. Então, ele vinculava a pulsão nessas duas dimensões. A pulsão teria uma dimensão afetiva no sentido de quantum, de quantidade, de excitação que está vinculada àquela representação, e a representação, né? O representante da representação pulsional é o termo que foi traduzido de uma forma mais interessante dentro dessa elaboração metapsicológica de Freud. Então essas marcas é que estariam por trás do desejo humano. O desejo seria movimentado por uma busca de satisfação que o sujeito desconhece, porque é de outra ordem, não é como aparece. O desejo é o que aparece articulado já ao mundo da linguagem, ao mundo simbólico, né? Não necessariamente sempre de uma forma direta ou compreensível, inteligível, mas a gente pode dizer das vontades, do desejo, daquilo que eu posso enunciar como o que eu quero, né? A demanda também que eu faço ao outro de satisfação. Isso é como aparece, mas lá por trás, no fundo, o que está movimentando esse movimento do organismo em relação à busca de satisfação é a pulsão. E ela estaria ligado a essa ideia do sexual como aquilo que diz respeito à tentativa de reencontro da satisfação própria do ser falante, né, o ser humano. Então, a pulsão teria para Freud quatro características, vamos dizer assim. A fonte dela seria o próprio corpo, né? A pressão, ela exerceria uma pressão constante, uma quantidade de excitação que não termina, né? Diferente da necessidade, aí vale a pena colocar isso. A necessidade, existe um objeto, por exemplo, o alimento, a necessidade da fome está ligada ao objeto do alimento. À medida que se alimenta, aquela necessidade fisiológica ela termina. E já a pulsão, como é uma marca psíquica que indica a busca de uma satisfação para além da necessidade, ela não termina completamente, porque nunca se reencontra a satisfação plena disso, estaria ligado à representação. Por isso mesmo, o desejo permanece. Ele pode se realizar em vários momentos com diversos objetos, mas ele não termina, porque sempre é um outro objeto, um outro objetivo. O objetivo é sempre a satisfação, um outro objeto que está colocado. Então, se a gente tem a fonte como o corpo, o organismo,
e a pressão, que é constante, diferente da pressão da necessidade, que pode ser reduzida quase a zero para depois voltar a ter um nível interno de pressão, a pressão pulsional é permanente. A gente também tem o objetivo da pulsão, que é a finalidade dela, que é encontrar satisfação, e a gente tem o objeto da pulsão. Não existe o objeto da pulsão, do ponto de vista freudiano. O objeto, Freud vai dizer, é o que há de mais variável na pulsão, justamente porque, como isso não é um objeto da necessidade, ele pode se vincular a qualquer objeto como um representante da satisfação. O campo da sexualidade é o campo onde isso aparece mais visível, mas a gente pode citar vários outros exemplos. A gente pode usar de novo o exemplo da alimentação, do comer, né? O comer, para cada pessoa, diz respeito a um determinado alimento, uma determinada hora, uma determinada possibilidade, um determinado prazer ou desprazer, né? Então, de uma forma muito básica, a gente pode dizer que o alimento, aquilo que cria o desejo de comer, está ligado a essas marcas psíquicas iniciais de uma pulsão que busca uma satisfação oral, justamente daquilo que a gente vai chamar da zona erógena, né? A zona erógena oral, que é essa que a gente já falou no vídeo da sexualidade. E então é isso, assim, a necessidade pode se satisfazer, mas o objeto da pulsão não é um objeto da necessidade, ele pode ser qualquer objeto, qualquer coisa do mundo humano que adquira um determinado valor para o sujeito como objeto. Alguns objetos são mais constantes, ou fixos, ou fixados na pulsão, e outros objetos são extremamente variados, né? Mas o objeto da pulsão não necessariamente é um objeto físico, como a gente dá também um exemplo na alimentação. Pode ser um objeto como o comer. O comer pode ser o objeto da pulsão, que é o ato de comer, né? Você pode também ter como um objeto ser amado, amar, né? O campo humano é extremamente complexo e diversificado naquilo que é possível ter como um objeto pulsional, né? Então, basicamente, a pulsão é isso, né? Assim, aquilo que está marcado de uma forma inconsciente. A pulsão é sempre inconsciente, não se tem acesso a ela, por isso mesmo ela é um construto teórico a partir dos efeitos que o inconsciente causa e que nós vamos falar na sequência também, né? Derivados do inconsciente. A pulsão é uma construção para tentar explicar o fato de que o sujeito deseja algo que está para além da necessidade, e às vezes ele deseja algo que é diferente do que ele diz que quer. Essa é a grande questão do inconsciente para a psicanálise. E um conceito fundamental é o de pulsão. A gente vai tratar ainda do recalque, que vem na sequência, como um dos destinos da pulsão, e que é fundamental também na psicanálise. E a gente vai falar também dos derivados do inconsciente antes de chegar a tratar especificamente do inconsciente. Portanto, em termos de bem sucintos e básicos para falar de pulsão, que é um conceito extremamente abstrato, complexo e interessante, acho que aqui está suficiente.